Olha, muito mais provável, Bruno, que a manifestação da torcida tenha gerado esse efeito prático do que propriamente as palavras do Arthur Jorge. Embora o técnico português tenha demonstrado muito nitidamente para todo mundo, na coletiva de ontem, que foi realizada aqui mesmo no estádio Newton Santos, às 2 horas da tarde, ele demonstrou para todo mundo a intenção de blindar o elenco, né? Se colocou como um escudo dos seus jogadores diante desse momento de mais instabilidade. O Botafogo perdeu 6 pontos em 3 empates em casa contra clubes que lutam contra o rebaixamento, o Vitória, o Cuiabá e também o Criciúma. E aí, dentro desse contexto, né, fica aquela percepção de que o Botafogo não estaria sabendo lidar com a responsabilidade, com a pressão de ter que vencer os times mais fracos, acumular pontos, e aí, depois de 19 rodadas, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Agora, a maneira como o torcedor acolheu o time ontem aqui, na saída do ônibus em direção ao Galeão, antes da viagem para São Paulo, foi espetacular. Quase 400 torcedores presentes, muita festa, os jogadores saíram do ônibus, conversaram com os torcedores, aplaudiram os torcedores. Então, certamente, a delegação partiu para São Paulo com muito mais autoconfiança e muito mais alegria interna para desenvolver aquilo que esse time pode fazer do que vinha acontecendo antes desse evento de ontem. Na entrevista coletiva, o Arthur Jorge falou de muitas coisas, reforçou a questão mental positiva do Botafogo, mas o que mais chama a atenção é o momento que ele fala, reage às declarações e ações de jogadores do Atlético Mineiro. Hulk, o Daverson, o Everson, que na partida de quarta-feira passada lá em Belo Horizonte, começaram a criar um clima prévio extracampo, já aquecendo, entre aspas, a decisão da Libertadores do próximo sábado. Arthur Jorge se posicionou e pela primeira vez alguém da comissão técnica do Botafogo, da parte interna do futebol do Botafogo, falou a respeito. Nós tivemos um goleiro do Atlético Mineiro que no final vem falar sobre aquilo que é a equipa do Botafogo que cria confusão. E eu vou-lhe responder dizendo que é inadmissível que um jogador, terminado o jogo, que foi a primeira metade, tenha chutado a bola na cara do Tiquinho. Isso é ser confusão. Isso é fazer confusão. O Hulk no final falou sobre um jogador meu, o Hulk que eu muito respeito, tenho em atenção isso, mas que preocupou-se com aquilo que foi as palavras de um jogador por ter dito alguma coisa a um adversário ou um colega dele. E eu provavelmente falava sobre isso com mais preocupação olhando para dentro, porque acho que é de pior tom quando nós pegamos num jogador da própria equipa e que deseja que um rival seja campeão. E esse rival que jogou contra o Palmeiras também e que deseja o Palmeiras campeão. Foi essa a sua manifestação no final do jogo com o Botafogo. Não estava mais ninguém em campo. Estava o Atlético Mineiro e estava o Botafogo. E parece muito pequeno quando nós temos esta dimensão. O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro há 3 anos atrás. Há 2 épocas atrás. Quando se permite que haja jogadores dentro do próprio elenco que estejam a lutar pela equipa e que possam desejar que outros sejam campeões, algo está errado. Portanto, moralmente, para mim, não venham com lições de moral. Nem para mim, nem para os meus jogadores. Para falarem sobre aquilo que possa ser o estado mental do Botafogo. O Botafogo está muitíssimo bem. Está muito bem. Não conseguiu os resultados que queria, infelizmente, mas conseguiu outros anteriores e, portanto, nesta altura, aquilo que nós sabemos é que este ponto é o ponto em que nós temos que nos agarrar às decisões. É o ponto de tudo ou nada, em que temos 3 jogos, mais uma final de Libertadores, em que não é importante jogar bem, não é importante fazer golos bonitos, não é importante dar espetáculo, é importante ganhar. Importante para conseguir atingir objetivos, e esses objetivos estão aqui à mão. Portanto, é uma semana importante para nós, sem dúvida nenhuma, com uma equipa mentalmente preparada, forte, para poder dar resposta em todos os jogos que teremos daqui até ao final do campeonato. Lembrando que essa coletiva foi um pedido do próprio técnico Arthur Jorge. Foi ele quem se dirigiu ao Departamento de Comunicação do Botafogo e solicitou a marcação dessa conferência para ter esse contato com a imprensa e, obviamente, o torcedor antes da viagem para São Paulo para o jogo de hoje contra o Palmeiras. E mesmo sem citar o nome do Daverson, obviamente, era do Daverson que o Arthur Jorge falava em relação à manifestação explícita do atacante dizendo que está torcendo para o Palmeiras ser o campeão brasileiro. Para o jogo de hoje, só mais uma rápida informação, estão à disposição Luiz Henrique e Alexandre Barbosa, que não atuaram no último sábado contra o Vitória, e ambos devem ser titulares no time do Botafogo. E o Botafogo, ele enfrentou algumas finais nesse caminho. A primeira no primeiro turno, já contra o Palmeiras. Na rodada que o Botafogo assume a liderança, o Botafogo pega o Palmeiras na rodada seguinte e estava empatado nessa mesma situação com o Palmeiras em número de pontos. E o Botafogo chega no estádio Newton Santos
e ganha de 1-0 o gol do Tiquinho Soares. Uma coisa que parecia até uma coisa meio mística, né? Porque no jogo anterior, que seria o 4-3, foi com aquele pênalti perdido por ele. Então, foi um caminho bacana até pro Botafogo. Depois pega o Flamengo na 23ª, brigando a liderança com o Flamengo. E depois pega o Fortaleza, que tinha acabado de assumir a liderança, o Botafogo vai lá e pega o Fortaleza na mesma rodada. Então já teve que provar muita coisa para chegar até aqui. Mas quem quer ser campeão, Palmeiras, Internacional, Botafogo, Fortaleza, precisa fazer isso na trajetória de um campeonato como o brasileiro, Pedrosa. 38 jogos é jogo pra caramba. Se a gente for lembrar como era a nossa vida lá em abril, quando o campeonato começou, quais jogadores o Botafogo tinha, o Palmeiras tinha, não tinha, e o que tem hoje, como joga, final de temporada. Então, vai ser um jogo que a gente não sabe se alguém vai poupar, se a gente não sabe se alguém vai pra cima, se alguém vai recuar. O que a gente sabe que vai ser um jogo emocionante, Lucas Pedrosa. Eu acho que, independentemente dos confrontos que você falou, Fernanda, que obviamente são muito importantes, valem os mesmos 3 pontos, a reta final agora ela se aproxima para que o Botafogo justamente quebre qualquer narrativa de que esse time ia focar no final, de que esse time tem vários e vários problemas mentais. É a chance do Botafogo, é o jogo mais importante do ano e talvez o jogo mais importante do Botafogo nos últimos 50 anos, sem ser, obviamente, a final da Libertadores. Então, cara, o Botafogo, com tudo que você falou aí, mostrou o quê? Que é o melhor time, que é o time que apresentava o melhor futebol, e não são os empates que aconteceram, que realmente são tropeços, que vão mudar a trajetória do Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem tudo para continuar apresentando o seu bom futebol. Essa equipe do início do campeonato até o momento de agora já mudou bastante, praticamente metade do time é outro time. Então eu vejo um Botafogo muito consolidado aí dentro do Brasileiro. 70 pontos é uma pontuação de time que realmente briga para ser campeão, assim como o Palmeiras. É claro, tá na casa do adversário, vai ser complicado, mas o que mais talvez possa confortar o coração do botafoguense é que essa equipe tem postura dentro e fora de casa. Não à toa, é o melhor ou um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro. E a gente está falando de uma equipe que tem bons jogadores, jogadores que estão vivendo grandes momentos com seleção brasileira, com seleção venezuelana também no caso do Savarino, Thiago Almada, da Argentina. É uma equipe que dispensa comentários em relação à qualidade. É colocar em prática tudo que eles sabem e afastar qualquer narrativa de que o Botafogo ia pipocar novamente, porque essa equipe é outra equipe. Vene Casagrande aí na tela. Pode encher a tela, Cris, por favor. O Cris voltou, gente? Não. Então, ô Anderson, enche a tela. Enche também com áudio. Essas são imagens de agora. Isso aconteceu ontem, mas a Botafogo TV subiu essas imagens agora. São imagens do que a torcida do Botafogo fez ontem, ô Vene Casagrande, no estádio Newton Santos, essa hora aí, que os jogadores estavam entrando no ônibus, saindo do estádio para viajar. O caminho do Botafogo, ele foi ontem para São Paulo, onde hoje às 9h30 enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Depois desse jogo de São Paulo, Vene Casagrande, direto para Buenos Aires, onde o Botafogo vai tentar buscar a glória eterna, vai jogar contra o Atlético Mineiro no sábado na final da Libertadores. Então, uma semana extremamente importante para a história do Botafogo e muito emocionante. O botafoguense, obviamente, está vivendo tudo de forma dentro da situação, como eu fico brincando aqui que eu tô sem dormir. Imagina, esses botafoguenses também estão como eu, né? E essa foi a festa que fizeram. Na verdade, foi o tchau bacana, né? Porque é uma boa viagem para a semana mais importante da história do clube. O Arthur não foi a primeira vez que ele teve essa atitude aqui. O Arthur pede para os jogadores descerem do ônibus e observarem o que a torcida faz. Ele fez isso também no Aerofogo, vamos chamar assim, né? No jogo com o Peñarol. Ele pediu para que a torcida descesse para olhar. E você vê que ele sempre fica com esse semblante de orgulhoso. E que personagem tem sido o Arthur Jorge para o ano de 2024 ser completamente diferente do ano de 2023, Vene Casagrande? Isso aí é uma oportunidade, eu bato palma para os torcedores que fazem isso, não só para os torcedores de Botafogo, independentemente de qual seja a instituição, porque eu acho que é a oportunidade do torcedor se conectar com o atleta, com o jogador. É um momento de despedida, porque, como você bem disse, eles vão para São Paulo, de lá eles vão para a Argentina para a disputa da partida mais importante da história do Botafogo, pelo menos na minha concepção. E vários torcedores não terão a oportunidade de estar no estádio, nem lá no Allianz Parque, e muito menos lá em Buenos Aires para a final contra o Galo.
Então é o momento desse torcedor poder se conectar e de alguma forma ele entender que ele também está ajudando esse grupo de jogadores a conseguirem vitórias extremamente importantes. Estamos falando de 2 finais e o Botafogo, hoje no Campeonato Brasileiro, mesmo que vença o Palmeiras, precisa entender que não conseguiu o título. Pelo contrário, na próxima rodada tem uma outra pedreira que será o Internacional. Então serão jogos bem importantes agora para a sequência. O jogo de hoje é importante já pensando na final de sábado. Repito o que eu falei ontem, eu acho que a partida de hoje interfere sim no ponto de vista emocional para a decisão da Libertadores. Então é um jogo extremamente importante, esses jogadores eles precisam entender que é uma final, um jogo importante. O que houve aí, hein, gente? Eu não sei, o que acontece? Gente, o que é? Guerra aquele naval, negócio isso? ali de jogo. Quem que tá jogando? Pô, vocês querem me quebrar, pô? Mas enfim, Fernandinha, eu acho que é um jogo importante, eu bato palma para o técnico Arthur Jorge, e eu acho que se eu tivesse no lugar dele, eu também teria aquele semblante, o semblante de orgulho, um treinador que chegou à base de muita desconfiança ao time do Botafogo, conseguiu mostrar o bom trabalho dele, está fazendo o time jogar, e hoje a gente fala de um Botafogo que joga um dos melhores, que tem uma das melhores exibições no futebol brasileiro ao lado do Internacional, por exemplo. Torcida alvinegra, hoje é o grande dia, hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do Botafogo amassar o Palmeiras com tudo. Acabou essa história de que o Botafogo é time pipoqueiro, acabou. Hoje o Botafogo tem que entrar em campo com o único objetivo de vencer, vencer e vencer. Eu tô muito confiante, eu acho que o time do Glorioso tem totais condições de chegar lá no Allianz Parque e voltar para o Rio de Janeiro. Nem sei se volta para o Rio de Janeiro ou já viaja, né, para a Argentina. Enfim, Botafogo tem que sair daquele estádio lá hoje com a vitória. Só a vitória interessa. Eu tô muito confiante, muito mesmo. Vamos amassar o Palmeiras e fazer gols. Botafogo precisa fazer gols e no final do jogo, quando sair aquele abafa, ter o mental. Se o Botafogo tiver o mental, daqui pra frente, ganharemos o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Só depende desses caras aí, ó. Não só deles dois, mas da equipe toda alvinegra e dos reservas que entrarão em campo, né? Esse é meu objetivo e eu quero saber o de vocês. Comentem aqui abaixo pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, a qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!